Jesus nos abençoe. Primeira vez que a Casa Espírita se deixa quando não tema livre, mas põe Jesus para todas as palestras, né? Então achei genial isso, assim, muito legal mesmo. E confesso que tive muita dificuldade para poder fazer uma associação com algum tema específico, com alguma parte específica. E então eu pensei em falar daquela passagem que está em João 14:6, onde Jesus, respondendo a Tomé pergunta, Jesus ali já próximo daquele instante onde ele já estava fazendo as suas despedidas, né, e tal, porque ele se afeiçoou muito ao grupo, né, à equipe, né, naturalmente. Então, teve um dado momento que Tomé pergunta, mas Senhor, qual é o caminho? Mas Senhor, qual é o caminho? É uma interrogação, porque se o guia, né, o orientador, ele estava se despedindo, por assim dizer, né, de alguma forma, tratando de momentos últimos, você fica um pouco perdido, né? Fica um pouco perdido. E Jesus sabia disso, sabia que o homem, no seu momento evolutivo, naquele instante, teria ainda muitas dúvidas e muita insegurança, né? O que é natural, porque nós mesmos hoje temos muitas dúvidas e muitas inseguranças, né? Então, vamos voltar aí 2000 anos. Então, naquele instante, ele, já profundo conhecedor da alma humana, até porque ele já tinha transitado pela etapa humana, né? Então ele já não estava mais no nível humano, ele já tinha transcendido o humano, ele já estava no reino de espírito puro, né? Espírito cujo psiquismo é totalmente desmaterializado. Não há nada de matéria, nem quando ele esteve na matéria. Apesar de estar na matéria, ele já não pertencia mais a este nível de mundo, a essa estrutura de mundo, né? Tanto sim que ele próprio se refere, respondendo a Pilatos. Pilatos pergunta a ele, Pilatos fica muito inquieto, né? Todas as vezes que o poder é ameaçado, nós ficamos inquietos e tal. Então, Pilatos pergunta a ele, porque Pilatos, ele é entregue a Pilatos para o julgamento, uma vez pelos sacerdotes, né? Uma vez que era atribuído a ele a condição de rei dos judeus. Então, Pilatos interroga ele, tu és rei dos judeus? Aí Jesus disse, foram eles que te disseram, né? Quer dizer, ele antecipa muito que Pilatos nem sabia o que ele estava dizendo. Porque o que Pilatos estava querendo, o que Jesus está querendo dizer a Pilatos meu amigo, eu não ponho nenhuma ameaça a você não, nem a eles. Quer dizer, muito antes, né, Jesus já sabia de todo esse processamento, né? Ele já sabia de toda esta caminhada, né, toda esta situação que seria vivida, até porque a situação que ele viveu, a trajetória que ele viveu, foi uma trajetória projetada por ele. Quer dizer, não tinha como não viver, né? Não há como você não viver. Então, se alguém disser, eu deveria sair daqui e tomar este percurso para chegar na livraria, está decidido, né? Agora, quem você vai encontrar no percurso, aí, ou como as pessoas que você vai encontrar no percurso vão se comportar em relação a você, é uma história, porque ele não pode alterar ou interferir no livre-arbítrio do outro, né? Não há como fazer isso. Então, naquele instante, naquele diálogo já com Pilatos, ele já sabia de tudo que aconteceria, porque ele anunciou antes, né? Ele anuncia tudo que aconteceria, né? Que ele seria traído, seria abandonado, seria esquecido, seria preso, seria julgado, seria condenado, seria executado, mas retornaria ao terceiro dia.
perceberam a profundidade. Quer dizer, até isso ele disse, porque já estava dentro do conjunto do seu planejamento. Então todas essas coisas aconteceriam. É óbvio que Judas não reencarna com a missão de trair Jesus. Isso não estava planejado, porque ninguém reencarna para uma ação no mal. Isso não existe. Porém, as predisposições íntimas dele conduziram-no a isso. Conduziram-no a isso. Mas ele também já guardava, porque isso deveria acontecer. Em vários momentos ele disse, mas isso tem que acontecer. Porque isso tem que acontecer. E aí vem a parte mais significativa e para a qual eu escolhi essa passagem para falar de Jesus, né? Tem tantas outras, né? Fica até perdido quando falando nessa, né? Tanta coisa. Mas essa passagem, porque foi algo adredemente preparado por ele. Algo muito bem elaborado por um espírito de altíssima envergadura espiritual. Então havia necessidade dele dar esse testemunho, tanto que ele responde a Pilatos. Pilatos pergunta, tu és rei? Ele diz, mas o meu reino não é deste mundo. Eu só vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Notem, e Pilatos fica completamente perdido com esse diálogo, né? Porque é inimaginável você dialogar com alguém que simplesmente não é nada, do ponto de vista das convenções do mundo, não é nada. O homem não tinha nada. Então, como este homem poderia, naquele instante, estar incomodando tanto? Como alguém que não é nada na conceituação do mundo pode incomodar tanto? Como alguém que não é nada, por assim dizer, né? Hoje, 2000 anos depois, estamos falando sobre ele. Tantos homens de inteligência passaram aquela época e foram esquecidos. Mas por que este homem não foi esquecido? Porque este homem ainda é objeto de muitos estudos, de muitas análises, de muitas verificações. O que leva as pessoas ainda a refletir sobre a figura de Jesus ou simplesmente apelar para Jesus? Por uma razão muito simples. Quando o planeta estava iniciando o seu processo de formação, algo em torno, pelas avaliações científicas, de 4,5 bilhões de anos, quer dizer, já tem um tempinho, né, por assim dizer. Então, quando estava no seu processo de formação, esse espírito, no caso Jesus, que nós conhecemos como Jesus, ele já presidia o processo de formação, ou seja, ele já gerenciava, administrava o processo de agregação da massa que vai formar o planeta. Imaginem que psiquismo é esse. Imaginem que psiquismo é esse. E naquele momento ele já era o espírito puro. Nós ainda somos o espírito. Estamos tentando desenvolver a consciência corporal. Porque quando não cuidamos do corpo, nem essa consciência não temos. A corporal. Imagine, nem essa consciência não temos. Muito embora o Pai tenha criado uma estrutura neste nível de entendimento nosso, e aí todos os espíritos têm que transitar por todos esses níveis, como nós estamos fazendo, né? E já passamos por níveis mais inferiores ainda, mas que se dá neste nível, temos ainda, mesmo que em espírito, que reencarnarmos num corpo com terminais nervosos, para podermos sentir as coisas, as pessoas, os fatos, tudo, inclusive sentir as dores. Porque as dores serão, de alguma forma, limites importantes para o nosso transitar. Então o corpo precisa
de ter esses terminais para que esses registros se façam. Inclusive o corpo, ele tem uma determinada, ele sofre a sua estrutura, a sua condensação, né, energética, ela é montada a partir de uma estrutura energética que vai sendo utilizada, ela vai se escoando ao longo da encarnação, até um determinado ponto onde os órgãos não se sustentam mais na sua estrutura e começam a falir. E aí vem um especial fenômeno que se chama a morte. Eu digo especial porque é a libertação do espírito dessa condição grave que é o corpo. Porque em espírito somos livres, mas no corpo estamos aprisionados. Né? Então, notem como tudo isso é fruto, resultado da ação do amor de Deus por nós. E Jesus, então, ele se candidata nesta tarefa de conduzir os destinos evolutivos de espíritos que no futuro, porque o planeta não estava pronto ainda, mas no futuro iriam reencarnar aqui, ou seja, ter as suas primeiras encarnações, inclusive na sua estrutura menor de todas, são seres unicelulares, tudo aquilo que a ciência já, do seu desenvolvimento, a ciência já explica de uma forma muito profunda, né? Mas ele se candidata então para administrar este grupo de espíritos, né? Que por informações espirituais somos aí na casa dos seus 30 bilhões, né? Uns 7 encarnados e os demais desencarnados em faixas vibratórias, né, organizadas de acordo com o nível de evolução de cada um. Mas todos, tanto os mais desenvolvidos, que estão em faixas muito mais distantes do campo mais denso, quanto os que estão mais próximos, os que estão nos umbrais, muitos reencarnam direto dos umbrais, porque não tem condições de ir nem para colônias, etc. São reencarnações quase que imediatas. Então, tanto os mais avançados, mais desenvolvidos, intelecto-moralmente, quanto os menos desenvolvidos, vamos nos encontrar aqui no corpo. Então, o corpo se torna uma espécie de recurso evolutivo, onde as trocas se processam. Aí você vai para a família e encontra espíritos de vários níveis de entendimento, de compreensão, de manifestação, como veio a mensagem lida aqui por Milani, né? Uma mensagem muito lúcida desse espírito, onde ele fala da questão da família, das fronteiras que existem entre as pessoas, apesar de estarem no mesmo lar, apesar de estarem juntas há 30, 40 anos, mas as fronteiras que ainda existem entre elas e que dificultam esse transitar. Mas pelo encontro, o mínimo que seja de troca, de interação, aí vai se dar o processo de crescimento. Mínimo que seja. Se os corações não forem corações tão duros, aí as trocas são imensas. Aí as trocas são inimagináveis. Porque os corações que se amam são os corações que se abrem para largos e profundos cometimentos no amor. Então todos ganham com isso, né? Então Jesus, nesse ponto, ele respondendo a Tomé, quando Tomé manifesta a sua inquietação, né? Então ele diz, Tomé pergunta, mas qual o caminho? Ele diz, eu sou o caminho. Ele não deixa nem esfriar, Tomé, não tem que perguntar muito, né? Eu sou o caminho. Ou seja, não há outro caminho, muito embora todos nós, pelo exercício do livre-arbítrio, temos o direito ou a faculdade de escolher vários caminhos. No entanto, chegaremos ao final desses caminhos à conclusão de que, apesar de termos conseguido aquilo que objetivávamos, não estamos plenos. Não estamos plenos. Aí o que se dá? Se não estamos plenos, sofremos. Se não estamos plenos, sofremos. Basta observar todas as nossas movimentações de vida quando conseguimos as coisas.
Mas conseguimos as coisas, mas somos pessoas, na maioria das vezes, inquietas. E há um fenômeno muito curioso que acontece, que quando conseguimos essas coisas, aí é que nós, muitas vezes, com essa sensação de vazio, nos tornamos mais violentos. Porque descobrimos que fizemos uma má escolha. Porque apesar de tudo que ambicionávamos e de termos conseguido, nós não temos paz. Então Jesus, ele passa a ser, para toda a humanidade, já que o seu psiquismo está projetado desde o início. É um psiquismo projetado desde o início. E quando se diz um psiquismo projetado, é o pensamento dele que se põe na condição de disponível. Muito embora nós não tenhamos uma consciência plena disso. Não há uma consciência plena disso. Os que tiveram essa consciência plena passaram a ser considerados santos. A igreja fez muito isso. Deveria ter chamado outros tantos de santos também, porque fizeram isso, e às vezes até muito mais. Mas os santos, por assim dizer, o que fizeram? Aqueles que investigaram, se puseram a caminho, ou se puseram no caminho, porque o caminho é Jesus. Notem como ele se refere: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Notem que ele não diz: o caminho está ali, que é bem diferente. Nós temos que dizer: o caminho, meu amigo, o caminho está no Evangelho, que é Jesus. O caminho é Jesus. Eu não posso dizer: eu sou o caminho, o Evangelho não é coisa dela. Muito embora alguns até digam, achem isso. Mas ele não diz: o caminho está ali, ele diz: eu sou o caminho. Por que ele diz: eu sou o caminho? Porque ele era o Espírito, e é o Espírito responsável pela condução de todos. Então, se ele é o caminho, o que nos cabe? Caminhar, exatamente. Se ele é o caminho, o que nos cabe? Caminhar por esse caminho. Caminhar por esse caminho. Eu sou a luz do mundo. Quem não andar comigo, andará em trevas. Que trevas? As trevas do pensamento menor, equivocado, de que se basta. Eu sei que não é o caso de vocês, mas muitas pessoas imaginam que se bastam. E nós, às vezes, ingressamos nas nossas relações com esta verdade, pseudo-verdade. Então, nas relações, passamos a ter as graves dificuldades, porque nos bastamos. Mas uma relação não é um processo onde há uma interação ou uma troca. Não, eu me basto. E então eu fecho a porta da relação. Vemos relacionamentos, às vezes, longos no tempo, mas muito curtos na intensidade. Porque não houve relacionamento. Não houve relacionamento, porque não houve abertura. Não houve entrega. Não houve entrega. Relacionamento pressupõe entrega. Então ele diz: eu sou o caminho, como se quisesse dizer, dizendo: entregue-se a mim, crede em mim. Ele diz assim: tende bom ânimo, crede em mim, crede em Deus. Logo, o caminho é
ponte de ligação entre duas localidades. No caso, entre dois estados da alma. O caminho é o traço de união, de ligação entre dois estados da alma. O estado da alma ignorante, que está desenvolvendo apenas uma consciência corporal, para um ponto onde a alma deve aspirar, que é o encontro com Deus. Essa aspiração, ela é uma aspiração inconsciente nesse momento inicial, mas depois, com Jesus, torna-se consciente. Ela vem a ser consciente depois. Por quê? Por causa dele. Ele nos trouxe a consciência. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele quer dizer, eu trago a lucidez sobre a divindade. Eu estabeleço a lucidez sobre a divindade. E o Pai quer assim. O Pai quer que faça assim. Notem quando ele descreve, quando ele apresenta no Sermão da Montanha um roteiro, onde aquele roteiro são os estados que a alma, o espírito precisa preencher, conquistar, estabelecer para o encontro com o reino dos céus. No final do sermão, que é brilhante, ele diz assim: todo homem que escuta estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Virão as intempéries. O que são as intempéries? Os fatos da vida. Virão as intempéries e a casa não vai ruir. Mas aquele que não escuta essas minhas palavras e constrói a casa sobre a areia, quando vier as intempéries, então a casa vai ruir. A perfeita, a exata dimensão de quem ele era e de qual era a sua missão. Por isso ele, de uma forma muito absoluta, de uma forma muito exata, responde a Tomé: mas Senhor, qual é o caminho? Eu sou. Não há nenhuma dúvida, nenhuma oscilação. Há exatidão, nem para mais, nem para menos. O que é algo exato? Algo exato é algo perfeito para aquilo que se necessita. É algo perfeito para aquilo que se necessita fazer. Às vezes você tem uma coisa até numa qualidade melhor, mas não é exato para aquilo. Não, isso aqui é bom demais para isso, não deve. Eu preciso de algo mais rústico. É o que é exato. Mas rústico, mas isso aqui é coberto? Não. Eu preciso de rústico. É curioso isso, né? Mas é porque há uma exatidão para tudo. Paulo chega ao ponto de dizer assim: o amor, ele não se precipita. Outro dia lá no centro, nós estávamos fazendo um trabalho no grupo de estudos, ficamos analisando isso. O amor não se precipita. Por quê? É exato. Aquele que ama, ele vai atuar no momento exato. Nem antes, nem depois. Ele não vai se precipitar, nem vai se retardar. Ele vai fazer no momento exato. Mas como você sabe que é o momento exato? Você só sabe de uma forma: amando. Isso não você tem como medir isso. Não há como você medir. Você sente e fala: é agora. Se fizesse antes, me precipitaria. Porque as experiências graves que essa pessoa precisava passar, ela tinha que passar. Eu não poderia salvá-la ou retirá-la daquela experiência.
também não poderia ter deixado seguir. Mas, porque aí, seguir mais naquela experiência grave era injusto. Mas como saber isso? O coração sabe. É um negócio interessante isso. O coração sabe, e sabe mesmo. Você sabe a palavra que vai dizer. Você sabe a palavra que vai dizer. Então, esta qualificação de Jesus, essa apresentação de Jesus, é algo para a gente refletir muito, porque nas considerações humanas, científicas, 4,5 bilhões de anos, ele já era um espírito puro. Imagina, ele já era um espírito puro. Um espírito que, notem, conhece cada um de nós. Todos os espíritos que estão magneticamente presos ao planeta, porque nós temos um aprisionamento magnético. Você não pode sair do planeta para você quer, a gente não sai do corpo. Imagina o planeta. Então, todos que estão magneticamente aqui no planeta foram admitidos por ele. Imagina, nós às vezes não conhecemos aqui uns aos outros, 10 anos vindo aqui no centro, olha que a pessoa é conhecida. Mas ele não conhece apenas fisionomicamente, ele conhece a alma. Notem quando ele estabelecia diálogo com aquelas pessoas que vinham. Ele sabia, porque ele ingressava na intenção do indivíduo. Imagine o que significa um psiquismo que conhece a intenção de todos. E, no entanto, não julga a ninguém. Por isso que ele conhece a intenção de todos. Exatamente porque ele criou as condições internas para isso. Porque o processo, a ação de evoluir, a ação de progredir, é a ação de criar as condições internas. Porque não há acaso nisso. Não há acaso. Progredir moralmente, intelecto-moralmente, é um investimento do espírito. Isso é um investimento. Tanto que muitos escolas ficam parados. Não amam, não querem, a escola não fica parada. O pai permite, mas é óbvio que o pai vai permitir isso até um determinado ponto. Porque no campo íntimo do indivíduo existe uma lei que vige, que é a lei de progresso. Então, naturalmente, o indivíduo ele é impulsionado a crescer. Muito embora ele não sinta isso. O crescimento vai ocorrendo de uma forma, lá na nossa casa muitas vezes, nós vemos pessoas que chegam lá, às vezes 10 anos depois, a própria pessoa dá esse depoimento. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu cheguei aqui. Ela não é mais a mesma pessoa. Não porque eu estou falando da nossa casa lá, porque é a nossa experiência, mas em outros tantos lugares, outros tantos tempos, outras tantas situações. Porque o progresso não se dá só na senda do aspecto religioso, se dá em todos os aspectos. Há cientistas que têm sentimentos muito nobres, e vão aprimorando esses sentimentos e vão desenvolvendo esses sentimentos. Tá? O coordenador da pesquisa do projeto Genoma, que não está vinculado a nenhuma religião, era um pesquisador, um cientista, após a conclusão do projeto, ele escreveu um livro sobre Deus. E ele diz no prefácio do livro: eu seria desonesto se não dissesse que Deus existe. Quer dizer, o cientista, ele veio para uma via religiosa? Não. Ele veio para uma via científica. Uma via da racionalidade, uma via da pesquisa, da investigação. Ele veio por esse caminho. E aí Jesus, ele avança nesse esclarecimento para dizer: eu sou a verdade. Ele não diz a verdade está ali. Ele diz: eu sou a verdade. Olha que coisa interessante, eu sou. Mas como alguém é a verdade? Por isso que Pilatos ficou meio que tomado pelo aquele diálogo.
Quando Jesus responde a ele: mas o meu reino não é deste mundo, eu só vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos pergunta: mas quem é a verdade? Lembram desse diálogo? Mas quem é a verdade? Jesus se cala. Porque quem pergunta o que é a verdade não é Pilatos persona. Quem pergunta o que é a verdade é Pilatos espírito. Ele, naquele momento, ele é assaltado pela sua própria alma. Ele é assaltado. Para que ele perguntar? Pilatos perguntava a Jesus o que é a verdade. Não tem sentido. Ele não está envolvido com a questão da verdade. Ele está envolvido naquele momento. Pilatos foi com o seu espírito com bastante evolução. Até porque a experiência dele foi uma experiência muito grave. Não precisa ter muito tempo. Então o espírito, ele se renova nos seus processos. É claro. Não vamos chegar a Pilatos hoje, um Pilatos de 2000 anos. Pilatos foi um outro espírito, um outro entendimento, uma outra movimentação. Então, mas naquele momento, o interesse dele era o interesse de conservar o poder. E então ele pergunta a ele, o Espírito pergunta: mas que é a verdade? Jesus se cala. Que alguns censuram Jesus até, né? Alguns censuram, mas como é que o cara se cala, rapaz, e tal, não tinha que dizer que era verdade. Mas a questão é, e aí vem novamente o amor, que não se precipita. Jesus sabia que Pilatos não tinha condições de saber o que era verdade. Ele não reuniu os requisitos internos para isso. Mas Jesus também sabia que ao longo da jornada evolutiva de Pilatos em espírito iria encontrar a verdade. Porque esta é a aspiração inconsciente de todos. É inconsciente. Voltando ao nosso início do nosso trabalho. Por que ela é a aspiração inconsciente de todos? Por uma razão muito simples. Todas as outras aspirações conseguidas, alcançadas, produzem vazio. Mas à medida que o Espírito ele desvenda aquilo que é a verdade, e aí Jesus, o que é que ele faz? Ele nos poupou de graves sofrimentos, gravíssimos sofrimentos, porque imagine, metas alcançadas, mas que não vão produzir nenhuma sensação de felicidade. Imagina. Aí ele aparece e diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita as leis morais da vida? Ou seja, as medidas de Deus. Porque o que é uma lei? Uma lei é a emanação da vontade de Deus. Se você conhece uma lei, você conhece a vontade de Deus. Aí os espíritos fracionam a lei no livro do Espírito para ficar mais fácil de entendimento. Lei de adoração, lei de liberdade, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de sociedade, lei de amor, justiça e caridade. Eles fracionam para ver o entendimento. E então, nesse fracionamento, nós vamos, ao longo de muitas encarnações, nos apropriando de cada lei dessa e, por via de consequência, da vontade de Deus. Você vai se apropriando da vontade de Deus. E aí, Jesus conduz, respondendo a Kardec, os espíritos respondendo a Kardec, ele diz, aí Kardec pergunta: mas por que então, se as leis estão na consciência, e a consciência é do indivíduo, existe a necessidade das revelações? As revelações a que se referia, os 10 mandamentos, Jesus e o Espiritismo. Mas por que então a necessidade dessas revelações? Meu amigo, responde os Espíritos, isso é necessário para fazê-los recordar. E é verdade. Se pensarmos bem,
todas as vezes que estamos decidindo alguma coisa, nós sabemos se estamos fazendo o correto ou o incorreto. Sem ninguém dizer, você está fazendo o incorreto. Você está ofendendo essa pessoa, né? Etc. Você está fazendo isso. Eu sei que estou fazendo. Né? Às vezes, e sabemos mesmo. E aí, damos com Joana diante, eles falam naquela linguagem bonita de Joana, que ela consegue fazer essa mescla, né, desses três aspectos de busca na verdade, o científico, o aspecto filosófico e a expressão religiosa, né, ou da religiosidade, para ficar mais claro, não só religiosa, mas da religiosidade. Então ela junta tudo naquelas um parágrafo, que você vê tudo isso no parágrafo só, você fica, poxa, mas como é que uma mente junta tudo isso assim? De uma forma tão fácil, tão coordenada nos pensamentos, né? E Joana, então, ela se refere a isso em várias passagens. Quer dizer, há uma necessidade do Espírito, ele ser relembrado disto. Né? Ele ser relembrado disto. Notem como Jesus, quando ele narra a parábola do filho pródigo, né? Ele está ali se referindo ao reino dos céus. Um homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo diz: pai, dá minha parte na herança. O pai dá a parte na herança. Então ali é o Espírito pedindo a sua caminhada evolutiva, né? Dá minha parte na herança, os recursos da divindade, e ali as várias reencarnações. Então, mas quando chega lá na frente, ele gasta tudo. Abusa, gasta tudo. Aí sobrevém uma fome. Que fome é? A fome espiritual. Sobrevém uma fome. E ele não tem como se sustentar espiritualmente. Hoje vemos muitos processos depressivos graves. Muitos processos depressivos graves. Ou muitos processos de ansiedades. Por quê? Porque houve uma ruptura com esse campo mais profundo da alma. E o indivíduo está muito fora. E aqui fora você não será nutrido, sustentado ou alimentado em nada, porque tudo que está fora morre, tudo que está fora se dissolve, tudo que está fora troca de mãos, e aí depositamos a vida numa coisa que é morta, porque as coisas materiais são mortas, inclusive o próprio corpo morre todos os dias, porque perdemos energia todos os dias. Amanhã estaremos menos energizados, né, do fluido vital, do que é hoje. Então há uma morte todos os dias. Então, nesse sentido, o indivíduo chega a um ponto que vem a fome, ele não tem mais recurso, e aí ele pede a um concidadão para alimentá-lo, que é uma outra questão nossa. Não vamos falar sobre a parábola hoje, que é uma parábola interessantíssima. Mas aí o indivíduo diz: vá comer com meus porcos. Mas depois de algum tempo comendo com os porcos, ele percebe e lembra. Aí é o detalhe do mestre. Ele se recorda. O que é esse? É a memória da nossa religiosidade. A religiosidade, o que é? É uma memória da paternidade divina. É uma memória que temos, todos temos, do provimento divino. Só a memória, que não foi adquirida, ela é inata e se desenvolve. Aí que se dá, ele se lembra que na casa do pai todos comem bem, o servo menor é bem alimentado. Aí ele chega à conclusão: pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Notaram isso aí? Aí ele se põe a caminho. Quando ele se põe a caminho, é o gesto. Porque eu posso ter arrependimento, mas não fazer gesto nenhum. Eu posso me arrepender 1000 vezes, mas não fazer gesto nenhum. Tanto que o mestre, ele pode notar, ele é um educador perfeito. Porque ele vai narrando todos os passos necessários para você chegar ao reino. Que é esse estado. O reino não é um lugar, o reino é um estado íntimo, profundo da divindade no indivíduo. Você não precisa ir para lugar nenhum. Não tem que ir para lugar que foi a pergunta que a mulher de Buda fez a Buda quando ele voltou. Buda correu 11 anos, sumido,
ele vai embora no dia que o filho nasce. Aí ela pergunta a Buda assim: você passou 11 anos fora. Eu só tenho uma pergunta a lhe fazer. Tudo que você aprendeu lá fora, você poderia ter aprendido aqui? Ele disse sim. Pronto. Aí agora apresentou o filho a ele. Ele fugiu, ele foi embora. Porque se ele visse o filho, ele não ia embora. Aí o filho nasceu no dia que foi embora. Então, é a mesma coisa que ocorre conosco. Quando o reino, Jesus apresenta o reino, é em nós. O reino é nós. Então não há como você fugir. Onde você for, você carrega seu reino, que é a sua consciência. Aí você vai justificar, como Joana se refere, né? Quem quiser ler, o livro é Ser Consciente, quando ela fala no capítulo de mecanismos de fuga do ego. Muito interessante esse capítulo, viu? É muito interessante esse capítulo. Nós vamos nos encontrar em muita coisa ali nesse capítulo. Então Jesus, ele quando se apresenta como a verdade, eu sou a verdade, ele quer dizer, eu sou o meu reino vertido. Entendeu? Que é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa. Quando você vê a Madre Teresa esquecendo-se dela mesma, quando você vê a irmã Dulce, quando ela foi perguntar, uma moça que estava trabalhando, ela disse: irmã, a senhora almoçou hoje? Ela parou. Eu acho que eu tomei café ontem. Entendeu? Quer dizer, é alguém que tem o seu reino vertido, posto para fora. O centro de interesses desses espíritos, nesse nível de entendimento, já é outro. Eles já têm uma coisa chamada de alegria em Deus, que é uma alegria inexplicável, porque é a alegria onde o Espírito conclui que o requisito mais indispensável para que ele progrida e avance nesse estado de comunhão com Deus é a simplicidade. Nós fazemos um caminho muito curioso. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Nós fazemos um caminho muito curioso. Pela ignorância, fazemos um caminho das complexidades. Complexidade. Depois de tudo, quando concluímos que a complexidade não resolve nada, vamos para a simplicidade. É o mais simples. Qual é o caminho? É o mais simples. É um negócio curioso isso, né? Mas somos livres para fazermos os caminhos, fazemos as escolhas. E naturalmente, e aí se diz, porque a lei de causa e efeito, naturalmente, se você cria complexidades, dificuldades, principalmente para amar, é óbvio que você também vai estabelecer como efeito o seu próprio isolamento. Você vai chegar ao seu próprio isolamento. Mas o isolamento por opção, por escolha. E às vezes ficamos de cá isolados, dizendo: filho ruim, o esposo é ruim, a esposa é ruim, os amigos não vêm. Isolados. Escolhemos estar isolados. Isso é uma escolha, muito embora inconsciente, mas é uma escolha. Para depois, aí sim, fazermos o caminho de retorno, encontrando onde está o mestre, para podermos seguir o mestre. E ele, nessa passagem, então, conclui dizendo, e aí ele é brilhante, ele diz: eu sou a vida. Olha que coisa, eu sou a vida. Quer dizer, incrível. E aí eu ficava pensando: poxa, mas o que é ser vida? E aí, gente, o que é ser vida? Ele tem uma passagem para ajudar a gente a entender isso, que é uma coisa muito interessante. Ele diz assim: todo aquele que quiser ganhar a própria vida, perdê-la-á. Reflita sobre isso. Então vamos fazer a interpretação a contrário senso.
sentido contrário do que ele disse. Todo aquele, porque ganhar a vida, você faz esse gesto. Ou alguém conhece ganhar a vida assim? Ganhar é sempre trazer para si. A contrário senso, todo aquele que repartir a vida que tem, mais vida terá. Mais vida terá. Por isso que o ato mais expressivo da ideia de justiça é a repartição da vida que você tem. Se você conseguir repartir a sua vida, ampliando a vida de alguém, você praticou o gesto mais significativo. Notem, nós não vamos interferir na decisão do indivíduo, mas nós vamos, com a vida que temos, iluminar a vida do outro. Voltando ao nosso início de trabalho, porque os relacionamentos às vezes terminam desfalecendo, porque nós não nos iluminamos mutuamente. Emmanuel, cuidando desse assunto, ele diz uma coisa interessante. A psicografia de Chico Xavier. Ele diz assim, ele fala do trabalho de auxiliar. Olha o cuidado que Emmanuel coloca. Auxiliar. Auxiliar não é salvar. Porque toda ação salvacionista é fruto de uma ação orgulhosa. É como se eu dissesse, eu posso me salvar. Quando isso é impossível. Não há como alguém salvar uma outra pessoa. Há como você se colocar na condição de doador de recursos. Há como você se colocar na condição de alguém que está disponível. Fazer luz, como Jesus se refere, né? Todo aquele que fizer luz tem que colocá-la no ponto mais alto da casa, para que todos a vejam. Mas ele não diz, você vai empurrar a sua luz aos outros. Olha o que ele diz, para que todos a vejam. E assim brilhem a sua própria luz. Porque a luz, todos a temos. Que é diferente. Então, ser vida no dizer de Jesus é promover vida. Em outro instante, ele diz, eu vim para que tenhais vida, mas vida em abundância. Ou seja, ele não está falando da vida física, porque a vida física todos que estavam ali já tinham. Ele está falando de uma outra vida, da vida moral. O que é a vida moral? A vida na dimensão de Deus. É como se ele dissesse, eu estou dando as dimensões ou as medidas de Deus. Sem positividades, sem nenhuma presunção, mas ciente do seu nível de evolução. Ciente do seu nível de evolução. E aí ele se torna este ser inovidável, né? Inesquecível. Uma certa ocasião, eu ia fazer, tem muitos anos, eu ia fazer uma palestra, e eu estava fazendo o roteiro da palestra, lá meia-noite, 1h, aquele horário de fazer o roteiro, esse horário. Aí e era uma palestra sobre Jesus. E eu ficava pensando assim, né? No meu roteiro eu ficava pensando assim, poxa, mas por que 2000 anos depois, todas as pessoas, muitos, ainda pensam em Jesus e procuram Jesus? Eu ficava pensando nisso, mas eu não conseguia encontrar. Será que foi por causa dos ensinamentos? Não. Será que foi por causa das curas? Não. Até porque alguns foram curados, tornaram a pecar, né? Ou seja, violar a lei, como ele se referia. E eu ficava refletindo sobre isso. Mas o que é que move
o ser humano, os espíritos, ainda buscar Jesus. Aí aquela vozinha que sempre ajuda a gente diz assim, meu amigo, o que é isso? Você precisa pensar, mas mais que pensar, é necessário você sentir. Todos procuram Jesus pela serenidade dele. A serenidade dele é a síntese de tudo que ele pregou. Entendeu? E é verdade. Mesmo inconscientemente, nós sabemos, Jesus é a serenidade. Porque nos instantes graves, nos momentos que ele estabeleceu o roteiro, ele os vivenciou com serenidade. E estabelecendo um caminho, porque ele era o caminho, da seguinte forma, ó, quando você for abandonado, haja assim, amando. Quando você for traído, haja assim, amando. Tanto que quando Judas chega com os soldados, que Judas vai até ele para indicar quem era Jesus, ele diz, amigo, a que vieste? Incrível isso. Quem diria isso, já tendo anunciado Judas como traidor? Mas quem diria isso? Amigo, a que vieste? Inclusive, pôs Judas na reflexão, tanto que Judas fica abalado. O cara me chamou de amigo, sabendo que eu ia trair. Mas isso é muito forte, sabendo. Então Judas fica meio que no conflito. Jesus é preso, é levado, ele volta ao sinédrio e atira as moedas. Vocês me enganaram. Aí os caras dizem, que temos nós com isso? Dizem os sacerdotes. Mas que temos nós com isso? O problema é seu, meu amigo. Você tomou uma decisão. Não venha nos culpar. Hoje, na linguagem psicológica, não venha projetar o seu equívoco na gente. Então, amigos, neste Natal, neste período onde estamos vivenciando Jesus, né, eu queria trazer essas reflexões sobre a figura de Jesus, sobre essa caminhada, né, esse ato de amor dele em vir estar conosco, trazer esta mensagem de bom ânimo, vivê-la, manifestá-la, traduzi-la em gestos concretos, não das palavras, mas em gestos concretos. Claro que ele usou palavras, tanto que ele faz um discurso, né? O Sermão da Montanha é um discurso bem-aventurado, esse é um discurso longo, né? Não é um discurso que se dá mais um discurso. Depois, o que é que ele faz logo após o discurso? Ele vive o discurso. Eu posso fazer a palestra aqui e ir embora. Mas o que é que ele fez? O discurso e depois viveu. Cada ponto do discurso.